Olá, eu sou Andréa Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchando. Hoje temos uma convidada que é um furacão. Fica de olho! Fica aí de olho porque a minha convidada tá cheia de novidade. Você que já está aqui assistindo esse episódio, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, faça um comentário e ativa o sininho para não perder nada. Vou apresentar agora essa maravilhosa Camila Silveira, mas por falar de maravilhosa, eu não posso deixar de falar do Buda Spa Rua Juventus Moca. Lá a sua experiência com massagem, relaxamento, escalda-pés, chá indiano, aromaterapia é uma experiência maravilhosa. E para você ainda aproveitar melhor esta oportunidade, o Maluchando Podcast dá um desconto exclusivo para você. Já chama lá e já pede o seu desconto. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra receber você aqui. E eu quero que você se apresente, mas antes de você se apresentar, eu quero fazer uma pergunta para você. Que show da Xuxa é esse, Camila? O Globo, o UOL, Rede Brasil de televisão, palestrante, estrategista de redes sociais, África, Angola. Oi? Oi. Oi. Em primeiro lugar, muito obrigada. Obrigada pelo convite. A honra é minha de estar aqui. E parece muita coisa, né? Mas se a gente for aqui no decorrer, vocês vão vendo que uma coisa foi ligando a outra. E eu só fui conforme o barco ia tocando. E tudo faz parte de um jogo só, então dá certo. Mas é realmente uma maratona. Camila, eu já participei de algumas palestras suas que são apaixonantes e eu quero que você conte pra gente agora, para quem ainda não conhece o furacão que é essa mulher, como que você começou? Como que você saiu daquela zona de conforto, se é que se pode chamar de zona de conforto, né? De mãe, esposa, dona de casa, e você foi conhecendo esse mercado e se aventurou, se arriscou nele. Conta pra gente aquela sua história do comecinho, que eu sou apaixonada por ela, inclusive aquele momento que você fala, eu acordei em Angola e eu não sei onde eu estava. Aí eu liguei para alguém e perguntei, eu não sei onde eu tô, agora o resto é por sua conta. É verdade. E é muito interessante a gente olhar para trás dessa forma, né? Porque a gente às vezes não tem a dimensão do que a gente é capaz de suportar. Do que a gente pode estar preparado por Deus para enfrentar. E eu não planejei nada disso, como você já sabe, já me acompanha há um tempo. E eu sou muito grata também por cada curtida, cada comentário que eu vejo lá e sinto todo o carinho. Não só seu, mas como de muita gente. E que às vezes as pessoas pensam que por um número grande, isso não faz diferença, isso faz uma diferença gigante. E tudo foi acontecendo de uma forma muito natural. Eu era uma pessoa extremamente envergonhada. Eu sempre fui muito envergonhada, muito tímida. Eu não imaginava nunca ter um número de seguidores ou estar à frente de uma televisão ou falar em público. Eu não me achava nem sequer capacitada ou que pudesse me capacitar um dia para isso. Eu era uma pessoa extremamente envergonhada e o meu lugar mais confortável era no menor espaço do guarda-roupa. E durante muito tempo, eu, assim, se juntasse 2 ou 3, era onde eu ia estar. Porque eu tinha muita vergonha, eu tinha muito complexo, tinha muito trauma, sempre fui uma pessoa extremamente traumatizada e não me achava capaz de nada com coisa nenhuma. E aí eu recebi um convite para trabalhar, para fazer uma feira, porque eu trabalhava numa empresa, essa empresa estava fechando e um africano estava nessa empresa e eu tinha atendido ele gostou do meu atendimento, ele achou que eu atendi muito bem e ele me convidou para ir para a África. E aí, ali eu falei assim, né, eu não sei nem onde é Pirituba, onde... Só isso, né? Vou para a África. Né? Eu acho que eu sempre conto isso, eu não mensurei a distância, eu não mensurei as diferenças, eu não mensurei nada, eu só falei que eu ia. E não mensurei nem sequer a dificuldade para conseguir chegar até lá. Então, e eu não tinha condição nenhuma, eu não sabia nem falar direito. Mas eu não sei o que ele enxergava, mas provavelmente ele enxergava o que eu não ia ver nunca naquele momento.
E eu tenho certeza que Deus coloca os seus anjos nos lugares certos, nos momentos certos, para revelar o plano que ele tem. E aí foi aonde, para eu ir, foi uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha condição nenhuma. E aí ele me fez uma proposta de que se eu topasse, né, se eu aceitasse o desafio, ele financiava, mas ele me dava uma semana para devolver o dinheiro para ele. E eu fui. Eu também acho que nessa hora eu não mensurei, né, que uma semana eram apenas 7 dias, mas eu pensei, né, Jesus Cristo, Deus fez tudo isso aqui em 7 dias, por que que eu não posso, né? Estava dando tudo muito certo, né? Né? Por que que eu não posso conseguir esse dinheiro e pagar, né, em 7 dias? E outra coisa também é que, para mim, eu pensava assim, eu acho que é uma boa distância para eu não passar vergonha com a minha família e para eu tentar alguma coisa. Então, acho que lá tá perto ainda, mas é um bom lugar. E aí eu fui embora. Eu fui embora e muito nisso, assim, de me entregar, de não pensar muito bem e ir lidando com os desafios de acordo com que eles iam aparecendo. Mas... E as loucuras também, né? E me surpreendendo com cada loucura que eu não tinha mensurado e que era presente, era real. Então, assim, para mim, eu era igual a todo mundo, eu não via diferença nenhuma, então também ninguém ia ver. Mas a verdade a gente sabe, né, que olhando para mim, o meu estereótipo não é exatamente muito próximo de um angolano, é tipo um primo distante. Bem distante, quão distante? Um pouquinho, nada demais, nada demais. Hoje é bom, porque eles também não sentem essa diferença, mas enquanto só eu sentia, era meio complicado. Então, eu cresci demais, eu sou extremamente grata. Eu costumo falar que eles descobriram quem eu sou muito antes de mim. Então, eu tenho uma gratidão enorme, tanto por eles quanto no decorrer dessa jornada, porque depois disso, eu sempre fui muito entregue em todas as situações, e a televisão veio da mesma forma lá ainda, e para mim, ir para a televisão, ir para uma coluna, ir para um jornal, era só uma forma de ampliar a minha voz para que outras pessoas não vivessem dentro daquele guarda-roupa que eu vivia, e pudesse sentir que eram capazes de fazer alguma coisa. Então, eu nunca fui uma pessoa assim que, me apeguei muito à diferença, à bandeira, ao idioma. Eu nunca fui, eu sempre fui muito desligada. Então, para mim, assim, se o sofá estivesse na sala, se eu estivesse na cozinha, eu ia sair, entrar e não ia reparar do mesmo jeito. Então, ir para Pirituba e para a África dava na mesma também. E nisso eu fui indo, eu fui me capacitando cada vez mais para poder capacitá-los e para poder reestruturar lugares. E com isso eu cheguei a, hoje, o pior lugar do mundo, que é o Cunene. Ele tem a única casa de cultura que chama Camila Silveira, que é em homenagem ao trabalho feito. Então, eu passei a fazer uma reestruturação econômica, empreendedora em cada país que, teoricamente, estava destruído por algum motivo. Então, esse título de diretora da Câmara de Comércio de Angola é por isso? É por isso, porque como eu sou loira de olho azul, tinham alguns países e algumas dificuldades que eles não deixavam mulheres entrarem. Ainda mais, né, com o meu perfil. E aí eu precisava ter um cargo do governo para poder entrar. Então, assim, sendo loira, sendo mulher e não tendo cargo do governo, eu queria trabalhar em alguns lugares, mas eu não podia. E aí eu falei, não, eu vou lá e vou pedir um emprego, nem que seja de faxineira, mas eu preciso da carteirinha. Na verdade, eu só queria a carteirinha para ter o título para poder entrar nos lugares. Era o seu green card. Era o meu green card. E aí eu falei, não, mas o que é que eu preciso? Eu sempre fui muito ousada, então assim, o que é que eu preciso? Eu preciso dessa carteirinha, então eu quero essa carteirinha. Eu vou lá. E aí, e foi até uma situação muito engraçada, porque no caminho, uma pessoa virou para mim e falou assim, mas você tá indo lá fazer o quê? Eu falei, pedir emprego. Ele falou, você é louca? O que você tá fazendo? É outra vergonha, Camila. Eu falei, não te pergunto por quê? Tô roubando, não tô fazendo nada, tô pedindo emprego. Qualquer um, pode ser qualquer um, eu só quero a carteirinha. E aí, acabei entrando e acabei chegando à direção que é onde eu tô até hoje. E quando você voltou... então, passou os 7 dias, você ficou lá em Angola, lá na África. Eu paguei em 4. Pagou em 4 dias? Em 4. Eu paguei em 4, assim, em cima de muita loucura também, né? Porque eu pensei assim, primeiro que eu me hospedei no hotel que eu não tinha a menor condição de pagar. E aí eu falei, bom, eu acho que aqui eles não vão mandar eu lavar louça, eu acho que eles vão acabar comigo mesma. Eu não volto. Eu não volto na caixa. Eu acho que aqui eu deixar de pagar, o perigo é maior. Então, eu tive uma ideia de fazer um evento, porque eu pensava, se eu ficasse atendendo 1 a 1,
para falar do que eu queria, eu não ia dar conta no período que eu precisava levantar o dinheiro para pagar. Então, eu loquei uma sala, e aí eu pensei assim, nossa, eu preciso fazer alguma forma das pessoas saberem o que eu ensino. E virem até mim, porque se eu ficar com essa cara, meio metro, meio quilo, loira de olho azul, eu não vou conseguir. Então, eu pus um anúncio na rádio, falando que eu ia dar um curso. E aí, quando eu saí do elevador, eu lembro que assim, tinha tanta gente, mas tinha tanta gente que na mesma velocidade que eu saí do elevador, Você eu voltou? voltei para ele. Na mesma velocidade, assim, foi muito rápido. E aí eu olhei para um conhecido meu e ele falou assim para mim, agora você vai, você armou esse circo todo, agora você vai. E eu tava lotado de gente. E eu era extremamente envergonhada, assim, e eu lembro que nos primeiros minutos ali do evento, a gente só sente o calor do rosto e falando o que eu fiz, né? Aonde que eu tava com a cabeça, o que eu tinha consumido para ter essa ideia no dia. Mas depois também passou os 3 a 5 minutos, a gente até esquece o que tá fazendo, né? Porque é tão ali o teu propósito, a tua missão, e às vezes a gente descobre isso só na prática e na ousadia, que dali eu nunca mais parei. E esse curso, ele foi de empreendedorismo? Ele foi de vendas. Vendas. Ele foi de vendas e foi dos princípios básicos de empreendedorismo. E aí depois, e aí eu tinha uma exportação, eu fiz uma empresa de exportação, ela ficou alguns anos, e numa volta para Angola, eu peguei ali uma confusão muito grande com ambulantes. E aí, assim, depois que eu desci do avião, tinha, assim, uma confusão grande com as pessoas. Aí eu peguei essas pessoas para elas não passarem ali por aquela situação e eu levei todas para dentro do meu escritório. E aí eu comecei de novo, porque eu acabei unindo um número muito grande de pessoas involuntariamente, né? Porque eu só queria tirar elas dali. E ensinar a forma que eles poderiam trabalhar, porque eu trabalho desde os meus 6 anos de idade, eu também já vendi coisas na rua, eu sei o quanto é difícil. E eu não queria que elas passassem por isso. Só que a Angola, a África, alguns lugares, é muito extremo, né? Então, assim, ou você cumpre uma lei, ou você tem algumas consequências muito mais graves. Então, eu tinha medo, eu sempre fui muito medrosa. Então, eu ia pegando todo mundo e ia carregando para dentro da empresa. E aí, só que eu tinha que vir para o Brasil de vez em quando, e aí eu pensava assim, como que eu me divido? E na época, bem no começo do Facebook. E aí eu fiquei sabendo do Facebook e tal, consegui pôr a internet no meu escritório, e aí o que eu fazia? Eu juntava todo mundo, colocava dentro do meu escritório na garagem e voltava para o Brasil para cuidar dos meus filhos. Então eu ia de segunda a sexta e de final de semana eu fazia live, porque eu estava no Brasil com as crianças, só que aquilo, tipo, foi dando 70, 80 mil pessoas e foi ganhando um número muito grande, mas na verdade eu só queria tirar aquele pessoal daquela rua, que era a rua que eu via e que eu não queria que sofresse nenhum tipo de consequência. E aí isso foi indo e foi passando de uma província para outra, atingiu as 18 províncias, né? Eu trabalhei nas 18 províncias na reestruturação e na pandemia chegou no Brasil. Aí eu voltei numa fase bastante delicada, porque eu acabei pegando muita doença, né? A gente pega algumas coisas no território africano. E eu tinha esses episódios, eu passei 4 meses desmaiando, sem saber onde eu estava. Sem saber onde eu estava. Mas assim, e o meu ritmo de trabalho, ele era tão intenso que eu fazia um número de eventos muito grande, assim, num curto espaço de tempo. Então, era muito normal eu dormir só em avião. E aí, às vezes, só que eu não me dava conta que eu não estava dormindo, eu já estava desmaiando. Porque as aeromoças falavam, olha, a gente tenta te acordar e a gente não consegue. E aí que eu fui me dando conta que eu estava com chikungunya. Depois que eu estava com chikungunya, eu estava com febre tifoide, eu peguei um tanto de coisa junto. E foi muito interessante até, porque, olha que engraçado, eu sempre fui extremamente atrapalhada, sempre. E aí eu vim para o Brasil e eu vim muito mal. E aí começou a passar na rua, assim, um carro. Muito cuidado, no seu bairro tem uma pessoa com chikungunya, com febre tifoide, é um momento de atenção para o bairro inteiro. Eu falava assim pro meu filho, olha, cuidado, melhor eu nem sair na rua. Você era a própria, melhor né? eu nem sair na rua, eu já tô toda bichada. Imagina se eu saio na rua e pego essas coisas. Jeito que eu sou um imã para doença, nesse momento é melhor eu não sair na rua. A gente sai da África, vem pro Brasil e olha,
Que perigo tá aqui também? E aí me comunicaram que o perigo era eu. Você era perigosa, você era ameaça na rua. Porque aí a secretaria foi na minha casa avisar que o caso ali do bairro era eu. Era você. Olha aí só. que eu, assim, e é muito complicado, né? Porque uma coisa é você estar na África com algumas doenças que para eles são normais. Outra coisa é você estar no Brasil. E aí, eu vinha num processo, assim, tipo, de cada viagem eu perdia 7, 10 quilos num período de tempo muito curto. E por uma intensidade muito grande de trabalho. E aí, na pandemia, eu já não sabia mais. Quando eu acordava, eu já não sabia mais nunca onde eu estava, para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo. Eu falava na minha casa, eu vou ali, já volto. O povo achava que eu estava indo na feira, eu estava indo para a África, sabe? Uma coisa meio assim. E aí... E eu sempre fui muito assim, tipo, não tem a distância, é tudo ali, é tudo a mesma coisa para mim. E aí, eu falei, não, agora eu preciso ter um pouco mais de regra, né? A gente não tem mais 15 anos, a gente precisa, no mínimo, dar valor à vida para sobreviver. E aí, isso, com a pandemia, aqui o Brasil, ele estava passando pelo mesmo processo que eu já ensinava há muito tempo, porque eu já ensinava os africanos a sobreviverem de rede social, de interligação, de conseguir conectar com o país que eles não tinham e que eles poderiam mostrar necessidade, porque às vezes eu vejo muitos locais aqui no Brasil, muitos comerciantes brigando ali com o amiguinho do lado e não tem ideia que tem um país inteiro necessitando numa proporção surreal daquele produto. E eu nunca tive esse negócio de bandeira, de fronteira. Então, eu achava um absurdo, às vezes, as empresas estarem falindo aqui, porque vende qualquer objeto, uma televisão, um ventilador, não importa o quê. Porque não tem dimensão que em outro lugar não chega. Então, eu sempre tive isso de unir muito as pessoas e as necessidades. E isso dava muito certo. E aí, aqui no Brasil, com a pandemia, isso era exatamente a necessidade que ninguém entendia e que eu já fazia há muito tempo. E foi aonde eu entrei para os concursos da Forbes, ganhei de quem dava mais resultado do comércio fechado do que aberto, e ia para as televisões para dar entrevistas sobre os concursos e sobre o trabalho que eu já fazia há algum tempo. E acabava ficando na televisão. E aí, aonde eu passava, eu ia ficando, aí veio o Globo, veio o UOL, mas era um quebra-cabeça. Eu sabia que para o meu cliente crescer, ele precisava da exportação, ele precisava do comércio, ele precisava da rede social, e eu ia juntando tudo, porque tudo fazia parte do projeto e sabia que o volume da voz das pessoas era o rádio que eu tinha feito lá no começo para o meu evento. Então, eu era a maior prova do que o planinho que eu tinha feito dava certo. E é isso que eu ensino até hoje. Estrategista ao máximo, né? Me fala uma coisa, Camila. O seu livro Vencedores ou Vítimas, ele veio depois de tudo isso ou nesse turbilhão de coisas? Ele foi o primeiro. Foi o primeiro? Ele foi o primeiro. Na verdade, eu sou bastante produtiva, né? Eu tenho 9. E os meus livros, eles sempre são de todas as necessidades que as pessoas têm de prática. Eu sou uma pessoa muito prática e muito lúdica. Então, o meu livro é exatamente o meu retrato, tanto que o último que eu fiz agora é totalmente ilustrado de Instagram, com passo a passo, porque eu acho que as pessoas, às vezes, é muito fácil a gente entender em termos técnicos, em termos palavras bonitas, mas e aí? Nada mais é do que um balcão, e as pessoas precisam fazer parte desse mundo para não ser eliminada do mercado. Então, às vezes, se a gente trata a coisa com um pouco mais de realidade e derruba um pouco esse muro do virtual para o físico, a pessoa consegue entender que esse mundo é dela também. E ela não precisa se sentir eliminada ou prejudicada, mas ela pode fazer parte desse jogo e dar muito certo. Sabe uma coisa que eu sempre procuro você de alguma forma e você sempre vem para eu assistir alguma coisa sua, sempre nesse contexto. Eu acho fantástico quando você fala. Antigamente, você tinha que alugar uma sala, mobiliar, né? E para fazer uma divulgação. Hoje, para abrir uma empresa, chamar pessoas, etc e tal. Hoje, na sua casa, no sofá da sua sala, você só tem que descobrir a tag que ela é a sua sala comercial. Ela é a empresa que você vai ter que abrir. Mas você não vai ter todo o custo e o gasto. É só você, na sua publicação, na sua rede social, você pôr essa tag que ela faz tudo que a gente fazia muito mais difícil antes. E isso, não que seja claro para mim, eu entendo isso, eu só estou aprendendo agora, né? Mediante as suas explicações, aos seus cursos, né? Como que eu tenho que usar essa tag ao meu favor e até como que eu tenho que achar ela, como que eu tenho que descobrir a tag certa para vender o meu produto. Quando você fala isso,
Eu já estou entendendo um pouco, mas quando eu comento com alguém, uma pessoa que é mais leiga ou uma pessoa que não use rede social, a pessoa não entende, ela não consegue ver. Como que você passa isso? Como que você fala para o seu cliente, olha, é isso e isso, ó, já quero um pouco de curso aqui, hein? Um pouquinho de curso gratuito no podcast. Eu sempre penso assim, quantos por cento do dia hoje você carregou o seu celular na sua mão? O tempo todo. Né? Eu acho que a gente, pelo menos 80% do nosso dia a gente está com o celular na nossa mão. E se a gente parar para pensar em tudo que tem dentro do nosso celular, você está carregando a tua empresa na tua mão. Porque hoje o teu celular é a tua empresa. E aí, resta saber se essa ferramenta ela está te dando gasto ou ela está te dando lucro. Entendeu? Porque hoje, se a gente pensar, tudo cabe no nosso celular. Tudo. Se a gente quiser ter um dropshipping, que é um negócio assim, nada mais é do que um representante que vendia produtos que já existia na época da minha avó. Não é verdade? Que hoje ele mudou de nome, ele é o afiliado. Mas se a gente pegar, ele é aquele mesmo representante que vendia a Barça na nossa porta. Se a gente pegar... Então, assim, as coisas elas mudam de nome, elas ganham uma maquiagem, elas ficam mais bonitinhas, mas no meu mundo e no mundo dos meus seguidores, dos meus clientes, elas só mudaram de rótulo, elas são iguais. Então, se eu olho assim, hashtags, o que são hashtags hoje? São as placas do trânsito. Então, eu quero ir para... Aonde que eu quero que meu post vá? Eu quero que meu post vá para a Rede Brasil, eu vou usar a hashtag Rede Brasil. Eu quero que ele vá para o SBT, eu vou usar a hashtag SBT. Eu quero que ele vá para Limeira, eu vou usar a hashtag Limeira. Então, assim, eu enxergo o mundo virtual e o físico sem essa divisão. Porque se a gente olhar, o Instagram é um balcão. O feed, ele é a vitrine. O Stories é a porta de ferro. Então, adianta eu fazer lá o pãozinho, todo mundo sentir o cheiro, mas a porta está fechada, eu não estou vendo se aquilo está para venda ou não está, eu não vou bater na porta para ver se vai estar vendendo. Então, eu não consigo, assim, e eu sempre procuro passar dessa forma, que hoje ou a gente é consumidor ou a gente é fornecedor, mas se você parar para pensar, você carrega a tua empresa na tua mão o dia inteiro. Quantas vezes você tomou água hoje e você olhou o WhatsApp? Então, é desproporcional. O celular, ele realmente, se você não domina, ele te domina. E resta saber qual parte do jogo que você quer fazer. E a minha sempre foi usar as ferramentas ao meu favor. Eu tenho que dominar, sim. Todo mundo fala a rede social, ela eliminou isso, eliminou aquilo. Mas, para mim, é um intensificador de caráter. O que você é, depende do que você se propõe a usar. Então, se você vai utilizar isso para dar lucro e para não deixar isso te dominar, mas para fazer, sim, a transformação num número de vida de pessoas, para fazer com que o seu negócio amplie. Ok, eu vendo essa caneca, mas eu vou pôr quais são as plataformas hoje que eu posso vender essa caneca, que eu posso ter representantes em todos os estados do Brasil e outros países, sem precisar ver essas pessoas, mas saber que todos estão ganhando dinheiro com o produto que eu vendo. Então, é você parar de pensar, talvez, no seu negócio como um micro e entender que o macro está na tua mão. Resta você usar do jeito certo. Perfeito, porque assim, caneca todo mundo vende, né? Resta saber aonde você vende, como você vende, qual o seu diferencial. Se a gente pegar aqui, tem uma infinidade de produtos. O que é um shopping? É uma loja do lado da outra. Igual, com roupas iguais. Mas por que você escolhe uma e não escolhe a outra? Pelos diferenciais. Então, hoje, a internet, ela derrubou tudo. Ela derrubou muro, ela derrubou fronteira, ela derrubou tudo. E a gente tem que estar ali presente. E é uma ferramenta gratuita. Agora, se eu pegar... eu não posso fazer um Instagram lindo e maravilhoso, mas eu posso colocar lá o perfuminho, eu posso colocar o sofá, eu posso deixar a pintura maravilhosa. Quanto que isso custa? Mas eu não posso pôr R$100 numa plataforma, num mentor, ou aonde for, num negócio que não tem fronteira. Então, eu acredito que as pessoas, e 2025 é um ano fundamental. É um ano de checkmate, sabe? Não tem mais como você protelar algumas coisas. Não tem mais como você ser amador ou fazer mais ou menos e achar que vai dar certo. Ou você vai ou você fica. Ou você vai ou você sai do mercado. E existe essa estatística mesmo. Quem não avança da forma certa em 2025, 2030 está fora do mercado. E aí, aonde? Qual a sua decisão? Eu brinco, eu vim falando no Uber agora. 2025 é um ano de decisão, você tem que saber se posicionar. Então, que jogo que você vai jogar dentro do teu negócio, quanto você quer ganhar, aonde que você está determinando o futuro que você quer viver.
É bem. Você fica falando e assim, fica fervendo de ideias na minha cabeça. E é engraçado que cada vez que eu ouço uma palestra tua, cada vez que eu vejo alguma coisa que você está falando, eu vejo diferente, você me dá uma outra visão, você me dá um outro prisma, e eu começo a entender que depende das atitudes que eu tomar em relação à minha empresa, Sim. dela progredir ou não. As rédeas são suas, né? Eu costumo falar que a vida, ela toca a música que a gente resolve dançar. Então, você precisa saber exatamente qual que é a tua melodia e de que forma que você vai enfrentar isso. E justamente eu vim para cá falando isso, de que assim, é a gente saber que a gente tem o propósito, sim, mas qual que é a cara de Deus quando ele olhar para você no final do dia e ver se você realmente fez valer aquela jornada que ele confiou quando você acordou de manhã? Isso foi para o seu crescimento ou não? Ele vai olhar para você e falar, caraca, eu te dei um dia inteiro para você fazer a diferença e você não fez nada porque você não acredita em você mesmo. Às vezes a gente quer que o outro acredite, mas a gente mesmo Isso não acredita. Hum. E esse papel, ele inverte muito, as pessoas acabam estando muito desestruturadas por ver as coisas sempre inatingíveis, sempre fora, sempre não para elas, mas para o outro. Mas quando você para e fala assim, poxa, eu tenho, né? Eu acho que eu já até contei, eu conto muito isso, eu tenho tatuado aqui na minha costela, assim, um ser humano consegue, eu também consigo. Porque é assim, gente, o que tem de diferente? Se alguém conseguiu ser milionário em um dia, eu também consigo. Se alguém conseguiu vender 100 milhões, 10, 1, por que eu sou diferente? Eu não sou diferente em nada. Eu tenho que parar, pensar, fazer um plano bem feito e ir pro ataque. Tá vendo? Você agora que está aí pensando, o que eu faço? Né? Quem sou, onde estou, o que eu faço? Agora é o seu poder de decisão. Então, vem aqui, chama a Camila, pede uma auditoria para ela, pede uma assessoria, conversa com ela que você vai fazer agora o diferencial na sua vida. E aproveita também para fazer esse diferencial na sua vida, saúde e bem-estar. Buda Spa, Rua Juventus Moca. Lá não é só uma clínica de estética, é uma clínica de massagem, de aromoterapia, chá, escaldapés e relaxamento. Depois dessa massagem no Buda Spa, você vai ter uma outra visão sobre a sua empresa e você vai contratar a Camila para te orientar. Aproveita e não perde a oportunidade. Camila, me conta uma coisa que foi bem estranha e uma coisa que foi bem divertida nessa sua trajetória aí de Angola, Brasil, UOL, Forbes, TV Brasil, tudo que você passou, os seus livros, toda essa sua experiência. Me conta aí uma saia justa e uma coisa divertida. Eu acho que você é o máximo falando. Eu acho que assim, a minha saia justa sempre vai ser divertida, não tem jeito, porque se tem alguém para fazer o meu próprio mico, sou eu mesma, não tem jeito. Eu não sou formal, né? Eu não sou formal e às vezes, e eu tenho muito essa praticidade, esse negócio assim de, as pessoas têm que entender, é do jeito que eu sou mesmo, eu vou falar. Então, né, eu penso muito tomando banho, muito, assim, eu tenho, cada um tem o seu momento de reflexão, né? Eu tenho muita ideia tomando banho, eu escrevo no azulejo, eu faço reunião, sabe? Assim, umas coisas bem malucas. E aí, às vezes, assim, logo no começo, para mim era muito difícil essa exposição. E você vê, né? Você vê que tudo é a forma que a gente decide olhar para as coisas. Então, como eu tinha muito medo do julgamento da família, e a gente tem aqueles negócios, né? Quer virar blogueirinha, tá querendo aparecer, tá. E aí, então ali eu consegui, na minha mente, inverter que, aqui no meu Instagram é o meu cantinho seguro. Porque quem está aqui quer saber desse assunto. Então, eu posso falar do jeito que eu quiser, como eu quiser. Mas isso eu fui me entregando de um jeito que, assim, eu saía do banho, às vezes, tirando a toquinha de banho, assim, sabe? Falava, não presta atenção na toquinha, foca no que eu tô falando, porque isso aqui que é importante. Porque ali virou muito a minha panelinha, né? Ali as minhas pessoas, e eu sabia que eu poderia falar com eles numa boa. E que, independente do que fosse, eles iam entender a minha linha de raciocínio. E, às vezes, hoje a gente escuta tantas pessoas falarem assim, se expor é difícil, quando liga a câmera, tal. Mas
O que seria difícil é eu falando de Instagram o tempo todo dentro da minha casa, né? Ia ser um saco, ninguém vai aguentar, ninguém vai querer saber disso todo dia. E às vezes a gente esquece que se você forma o seu núcleo certo, você tem toda a liberdade para falar da forma que for. E eu sempre fui muito, assim, autêntica. Então, se eu estava fritando pastel, eu tinha uma ideia, eu abria a câmera, eu falava. E muito do que eu sou. Eu não tinha problema nenhum de ter 4.000 pessoas e sentar no chão e falar, todo mundo foca aqui porque a gente vai entender, a gente vai fazer o negócio acontecer. E nunca tive muito esse negócio de assim, a gente tem que ser assim, tem que ser assada, cada um do seu jeito mesmo. Então, para mim, saia justa e passar vergonha é tudo muito normal, vai numa boa. É isso que eu vejo, assim, bem legal nas suas orientações, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou vender um produto, eu vou pro Instagram. Então eu vou fazer o cabelo, eu vou fazer maquiagem, vou pôr uma roupa de festa, vou chegar travada, vou pegar o produto e vou ficar lá perdida. Se você chegar com a toquinha na cabeça, de chinelo, sentado no chão... Não precisa ser assim, né? também, né? Olha, você sabe que logo que eu vim da África, eu emagreci demais. Eu fiquei muito feia mesmo. E aí teve uma live que eu fiz e que tinha muita gente e eu tava detonada mesmo. E aí eu lembro que nesse dia entrou uma moça e a moça falou assim, nossa, quem é essa menina falando de Instagram, ensinando tudo? Ela é igualzinha a Noiva Cadáver. E eu tinha, de manhã cedo, eu tinha me olhado no espelho e falado, gente, eu tô a cara da Noiva Cadáver. E aí, os meus seguidores muito fofos, eles começaram assim, não pode falar assim delas. Eu falava assim, e eu, tipo, do lado da hater, entendeu? E eu assim, gente, mas ela tá certa. Deixa ela, porque ela realmente tá certa, porque quando eu me olhei no espelho, foi exatamente o que eu pensei. Hoje ela tem todo o direito de falar, porque ela não tá mentindo. E todo mundo malhando, e eu lá, gente, mas presta atenção, dá uma olhada bem, ela tá coberta de razão. Então, assim, eu nunca tive, assim, sabe, muita formalidade para estar escondendo ali, às vezes até os meus próprios defeitos ou a minha realidade. Eu sempre lidei com isso muito bem. Eu vi que você está mudando agora, né, de vida, de casa e etc, né? E eu não sabia que você estava passando, né, por essa situação. E quando eu vi o seu post, eu falei, oi? O que aconteceu, né? Então, assim, isso também o que eu admiro muito em você, Camila, é que você sempre olha para o copo que está na metade e você vê ele cheio. Você não vê ele vazio. Até porque quando você olha para o copo e fala ele está meio vazio, parece que é meio depressivo isso, né? E quando você fala ele tá meio cheio, só falta mais metade para eu encher. Então, vamos parar de falar da dor, né, do problema e falar da solução. Eu vejo isso muito em você. Quando você passa isso para os seus associados, para as pessoas que você ou faz assessoria, ou dá palestra, ou dá curso, você passa dessa forma, eles entendem e eles conseguem virar essa chave, porque eu vejo que tem gente que realmente trava e não consegue. Fala, eu faço propaganda do produto, mas eu não vendo. Não vende porque está fazendo da forma errada. Quando você dá essa orientação para esse seu cliente, ele consegue extrair isso de você e pôr isso em prática? Consegue, até porque, assim, eu acho que por eu ter esse jeito, assim, mais leve, mais extrovertido mesmo, eu sempre vou acabar de um problema virando uma piada. Não tem jeito. Tudo acaba virando uma piada. E aí, com isso, e também mostrar assim, as pessoas, às vezes, elas olham a Camila ali numa rede nacional, olham a Camila num canal qualquer ou num portal de mídia e pensa que a gente tem uma vida perfeita, né? E até esses dias, eu não sei se você já me seguia nessa época, que eu contei uma história que eu falei assim, eu estava num jantar e aí tinha umas outras mulheres e elas falaram que, você não deve lavar louça, ou você não faz comida, você não lava prato, né? Essas coisas. E eu na hora, eu lembro que na primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei mega mal. Né? Porque a gente é normal. Eu fiquei mega mal. Eu falei assim, gente, o que as pessoas pensam da gente, né? Só porque vê ali uma fotinho bonita, feita por IA normalmente, porque eu fiz no IA, pensa que a gente não tem problema, não tem filho, não tem nada. E o mundo real não é assim. E aí, eu lembro, e eu conto muito isso, que eu falei assim,
Na segunda vez que eu vi, opa, eu já estava preparada, porque uma coisa é na primeira pegar a gente despreparada, mas na segunda você tá pronta, porque você já refletiu, você já pensou naquela resposta que você tinha que ter dado, você engoliu, que você não pensou, então aí eu já estava mega preparada. E aí eu lembro que eu respondi assim, não lavo louça, eu termino de comer, eu jogo o prato no chão, eu quebro. Os meus tomates, eles são adestrados, eles pulam da geladeira, correm pra pia, a faca sai, já corta, o meu lençol eu levanto da cama, ele se estica de medo quando eu olho pra ele. E eu sempre me divirto com isso. Mas você fez esse tapa na cara de uma forma bem divertida, né? E eu lembro, e esses dias, olha o que aconteceu. Num sábado, uma pessoa me ligando, insistentemente, era uma pessoa que já estava tendo esse comportamento há muito tempo. E aí eu atendi tomando banho. E eu falei assim, ok, eu tô tomando banho, eu não tô atendendo, não é porque eu tô brava, não é porque eu não respondo WhatsApp, né? É porque eu tenho vida, eu preciso lavar o banheiro, eu preciso tomar banho, eu preciso fazer comida. E aí as pessoas falam assim, gente, como é isso, né, Camila? Como é que você faz? Eu falei assim, porque as pessoas, elas esquecem que todo mundo é igual. E eu tenho 2 filhos, e quando eu comecei a viajar, para mim foi um período muito difícil, porque é muito normal o homem viajar, quando o homem, o pai da família, ele está viajando a trabalho, ele está provendo a família. Quando a mãe viaja e o pai fica, ela está abandonando os filhos. Então era muito normal as pessoas virarem para mim e falarem assim, nossa, como que você trabalha na África se você tem 2 filhos? Eu falo, eu dou um para vizinho, um para direita, um para esquerda. Eu rifo, vejo com qual dos 2 que o mais bonzinho vai ficar e o outro eu entrego para quem sobrou. Porque se eu não fizesse isso, eu também me maltratava muito, né? O problema, e eu estava falando muito disso esses dias com a minha família. O problema não é o julgamento que o outro faz da gente, mas é intensificar o que a gente julga. E aí isso dói. E dói, normalmente vem dos mais próximos, porque é para doer mesmo, para você evoluir, enfrentar, porque é ali que está o teu crescimento. Mas até a gente entender esse jogo, o negócio pega e pega pesado. Você pegar desse meu primeiro livro que você falou, a última página é uma tragédia grega. Você lê assim, você fala, meu Deus, isso é uma novela mexicana, não é possível. Porque eu escrevi aquilo num sofrimento, me acabando no avião. Mas era uma viagem de uma semana. Tipo, hoje eu olho e falo assim, gente, por que eu sofri tanto? Que patifaria. É melhor esconder essa parte que durou uma semana, porque senão não faz sentido essa tragédia, porque ela tá muito bonita. Mas, e eu, assim, uma mãe ficar longe, né, se desprender ali, quando corta o cordão do filho, tudo bem, ele vai ter vida. A mãe não corta, não sei, veio com defeito essa parte. Então, para mim sempre foi muito difícil. E o julgamento pegava demais. Então, eu fui ressignificando e fui me divertindo. Eu sempre tive muito isso, eu tenho que me divertir com isso aqui, porque senão não vai valer a pena. Então, isso foi ficando mais lúdico e hoje eu sou muito espontânea. Então, se alguma coisa está me incomodando, eu não tenho problema nenhum de expor. Eu mesma, porque eu penso assim, eu vou virar escândalo mesmo, então deixa eu mesma começar por ele e tá tudo bem. Você começando, você já direciona até para um outro caminho, né? Tá tudo certo, eu mesma, até porque eu brinco com os meus seguidores, né? Vocês são gatos, mas não tem 7 vidas, é uma só. Então não vem com esse negócio de Instagram pessoal, profissional, conta disso, daquilo outro, que não vai rolar. É uma só, é o que você é o seu negócio. O que você for ter de produto ali dentro, aí é com você, mas você é o seu negócio. Camila, quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. Muito obrigada. Quanto mais você fala, mais chaves viram, né? A minha cabeça ferve de ideias e eu fico assim super animada para colocar em prática, porque é aquilo, né? Se alguém fez, é porque pode ser feito, né? Se um ser humano consegue, eu também consigo. Exatamente, né? E assim, o tempo todo que você veio falando das dores, né? Eu ficava pensando, a gente só é forte, a gente só sabe a força que tem quando a gente só tem a força para usar. Então, assim, no desafio que você descobre a força que você tem, né? E você realmente é uma mulher muito guerreira, assim, eu amo a sua história, porque eu falo, poxa, se Camila Silveira conseguiu, eu também vou conseguir. Né? Exatamente, esse é meu lema. E eu adoro pensar assim, se eu conseguir, vocês também conseguem. Porque se tem alguém que era uma banana, uma jaca que caía em qualquer lugar, estava nada, que não tinha aptidão nenhuma para dar certo, fui eu. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem, eu tenho certeza. Deixa eu apimentar aqui um pouquinho o nosso podcast, eu vou te falar uma coisa e aí você conta do jeito que você quiser.
Uma pessoa falou para você um dia assim: ai, você vai na televisão, por favor, não fala de mim. Aí você foi na televisão, falou de você, falou da sua vida e não falou desta pessoa em particular. Quando você voltou, a pessoa falou, você fez o maior sucesso, né? Porque o medo dessa pessoa era que você fosse se expor de uma forma negativa. E você foi, a sua luz, a sua energia, só, né? Louros da fama. Quando você voltou, a pessoa falou, como assim você não falou que eu sou sua mãe? Ai, não era pra falar, né? Aí você falou, mãe, então na próxima eu falo, né? Me conta um pouco isso. E isso eu quero te falar junto com uma outra coisa. Como é difícil as pessoas próximas nossas, né? Pai, mãe, irmãos, primos, tios, os parentes. Como é difícil esse pessoal apoiar o nosso trabalho, né? Porque uma pessoa que você nem conhece, ela vai no seu Instagram, ela curte, ela compartilha, ela comenta, ela faz elogio. É muito mais fácil ela fazer isso do que alguém que te conhece. Ela faz elogio, ela te levanta, ela te dá engajamento. Caramba, os seus 30, 40 familiares próximos não fazem isso. Então, se você quiser contar essa história... E é o que eu falo, né? Assim, todo mundo reclama do algoritmo, mas se toda a sua família que estivesse ali curtisse, comentasse, compartilhasse, acabou. Quem seria o algoritmo? Não precisaria, né? Já teria eles, E que eles estão ali, vendo tudo. Não vem que não vem, não, porque vem. Então, isso aconteceu mesmo. E eu entendo e ensino muito sobre isso, porque a família é a primeira a te julgar. Então, a história de que você vai virar uma blogueirinha, você acha que a sua história tem valor e não tem, você acha que você vai transformar quem, tudo isso vem de dentro de casa. E eu, assim, não fui diferente, eu sou igual a todo mundo. E eu entendo hoje, eu precisei de muito estudo para conseguir entender isso, que é uma forma de proteção. É uma forma de proteção de acordo com os valores que essa pessoa tem e com a forma que ela desenvolveu a vida dela. Então, assim, não vai, porque você vai ser metralhada e outra, você não vai ser metralhada por um aqui que eu posso até te proteger, você vai ser metralhada por um monte, e aí saiu do meu alcance. Então, não me expõe, você tá escolhendo tomar uns tapas, você vai, mas vai sozinha, entendeu? E aí você vai, e quando você volta e rolou, deu tudo certo, é aquilo, todo mundo sabia, nasceu para isso. Então, são histórias que parecem assim, aconteceu com a Camila? Não, acontece com todo mundo. Não existe, olha, eu posso estar muito errada, e vamos abrir aqui para todo mundo deixar nos comentários, porque a gente quer engajamento sim, sim. Mas assim, não existe alguém que resolveu se expor e que não teve uma pessoa que falou que não ia dar certo. Porque é muito mais normal. E isso, infelizmente, pertence à nossa cultura. É muito mais fácil uma pessoa te julgar e falar que você não vai conseguir do que você vai. A porcentagem é muito maior. Mas, e você sabe que ultimamente eu tive um desafio e que eu precisei de ajuda. E eu bati numa porta, eu bati em outra e eu não tive ajuda. E aí eu falei assim, caramba, poxa... A gente sabe que fulano, ciclano, beltrano podia ajudar, por que não faz? Só que eu aprendi nessa minha jornada, quando você decide viver em África, em alguns locais que eu vivi, você decide viver você e Deus. De uma forma muito mais conectada do que rodeado de pessoas. Então, nessa hora, eu consegui, nesse dia, olhar e falar assim, o que Deus está querendo com isso? Não são as pessoas que não estão querendo me ajudar, mas Ele está tirando do meu caminho. Por quê? Porque eu tenho que saber a força que tem nas minhas pernas nesse momento. Então, é a gente trabalhar o nosso olhar com menos julgamento para os nãos que a gente leva, mas entender qual é o recado do maior, sabe? Da esfera maior, de outro departamento que não está deixando ali as coisas fluírem da forma que você acha mais certo, para que você descubra um potencial que você ainda não descobriu. Então, quando você se desconecta um pouco do não físico, do não aqui material desse mundo, e se conecta um pouco mais, independente, não é religião, não é isso que eu estou falando, mas com a força que você acredita. O poder superior. E com o ensinamento que você tem a cada lição, porque eu acredito que todos os dias nós estamos aqui para isso, você consegue desmistificar um pouco isso das pessoas, isso fica de uma forma muito mais leve, de você esquecer aquele não e ainda ir jantar com a pessoa numa boa, sabe? E todo mundo virar e falar assim, caraca, como é que você conseguiu? Eu não conseguiria, eu falaria isso, aquilo,
quer saber, nem lembro mais. Eu falo que nessa hora eu ativo a tecla Dory lá do Nemo, do desenho, eu não lembro mais mesmo, eu já não lembro naturalmente, quando eu não quero, então é uma beleza, flui super bem. E aí a gente segue, né? E eu acho que em muitos momentos da minha vida eu sou extremamente abençoada, porque eu consegui ter essa dinâmica de falar assim, tá bom, Deus, o que o senhor quer? Me faz entender, já que tem que ser assim, tem que ser sozinha, então bora me ensinar que jossa que é essa que eu tenho que fazer, porque se eu não entender também não vai dar. Então a gente tem que dar um jeito aí de falar a mesma língua e de conseguir entender esse recado. Então acho que do seu jeito, da forma que você se conecta com o que você acreditar, se você começar a entender o seu propósito, a sua missão, e o que realmente, quem te vale naquele momento e te instrui, quer te passar de recado, os seus nãos ficam mais leves e você vai entendendo que é mais sobre eles e que muitas vezes é proteção e que tá tudo certo porque faz parte do jogo que você tem que jogar. Camila, quem quiser entender tudo isso melhor, como que a gente pode contatar você? Ou para contratar seu serviço, a sua assessoria, seu serviço de redes sociais? Como é que você quer ser contatada? Um WhatsApp, o seu Instagram, onde você responde mais rápido? Eu respondo em tudo, Em tudo, né? Parece assim. E todo mundo fala, você que responde, eu respondo, adoro. Gente, a gente tem que dar valor, né? O seguidor tá ali por tua causa, você não responde, eu não entendo isso não faz sentido pra mim, né? Uma pessoa, gente, quando que eu imaginei que 10 pessoas iam me ouvir, 5, 6, 7... Quanto mais eu quero responder sim, porque eu quero honrar cada um ali que dá. É uma honra muito grande ser ouvida. E ainda mais dentro de um ensinamento, dentro de um estudo, dentro de uma coisa chata que é trabalhar. A gente sabe, né? Se a gente pudesse, a gente estava todo no Havaí, ali na praia, todo mundo bem. Mas a gente tem ali, e gostar do trabalho é melhor ainda. Então é uma honra. E eu respondo sim. Hoje eu sou estrategista de redes sociais, eu mentoro pessoas e eu tenho vários tipos de serviços que a gente presta dentro disso, inclusive a parte de assessoria completa de rede social para criação de conteúdo ou para instrução de como fazer tudo isso. E aí pode ser tanto no WhatsApp, quanto no Instagram, TikTok, todas as fontes de ferramenta, é tudo o mesmo nome, vocês me acham lá. Você esteve na África 2020, você voltou lá ou ainda não? Não, eu sempre viajo. Você vai sempre para lá? Eu sempre viajo. Eu tenho um trabalho constante, né? Eu trabalho remoto, então... para mim, o digital para mim é muito cômodo, né? Porque hoje a gente pode estar onde a gente quiser. Eu gosto muito do holograma também. Eu ainda não cheguei nessa fase, mas acho que vai me ajudar muito. Então, o digital, eu sempre utilizei ele a meu favor. E hoje eu tenho todos os meus trabalhos, inclusive África, em período contínuo, independente de onde eu esteja. Bom, eu iniciei esse podcast dizendo que eu ia apresentar um furacão, né? O furacão tá aqui, né? Furacão Camila. Furacão Camila. Dá um microfone, um palco que se revela, né? Camila, você quer falar alguma coisa pra gente? Deixar uma mensagem? Quer expor deixar alguma coisa pra gente pensar, falar alguma coisa pra gente pensar? Ou você quer só dar esse sorriso lindo? Quero. Você sabe que essa semana eu estudo muito, né? E eu ouvi algo no Instagram que eu achei muito interessante e que eu vou utilizar para que a gente encerre. Às vezes a gente tem tanto medo de assumir a nossa própria essência, né? A essência, a identidade, o jeitinho que a gente é no mais oculto, né? No íntimo mais oculto que a gente tem. E explanar isso e transformar isso num negócio e colocar isso no Instagram, muitas vezes da forma que pensa, da forma que é. E nós somos feitos únicos para que a gente possa desenvolver um propósito único. E o que desvia a gente de tudo isso é a gente tentar se formatar a padrões que os outros determinam. Então, eu acredito que a essência do sucesso hoje, e 2025, ele começa, né? A gente está no final de janeiro, a gente tem aí mais 11 meses para poder desenvolver toda essa essência única que as pessoas têm e que elas permitam enxergar o seu próprio brilho dentro da sua realidade, seja ela qual for. Palavra-chave, autenticidade? Autenticidade e exposição para o mundo, né? Deus não te fez, não teve esse trabalhão para você ficar escondido. Dentro do armário, né, Camila? Dentro do armário e não fazer diferença, não deixar aí a tua marca onde os teus pés puder atingir, puder encostar, independente do trabalho que você se propor a fazer. Então faça, brilhe. Brilhe, a gente tem um ano para brilhar, não esconda essa luz por nada.
Perfeito. Recebi, entendi o recado. E claro que ao final do episódio, eu não poderia deixar de dizer que você foi presenteada Nossa, eu tava esperando com isso. um presente incrível Nossa, do isso depois de Buda uma Spa. mudança, gente, vocês não têm ideia do tanto que eu tô precisando. Eu não tenho nem unha mais, eu tenho que contar isso. Eu não tenho mais unha, eu não tenho mais nada. E olha, pensa depois. Isso aqui é assim, vocês vão lá no Buda Spa, depois disso eu sou capaz de fazer 3 empresas. Olha depois só, de tá um vendo? dia eu solto 3 negócios muito rápido. Você foi presenteada com uma experiência no Buda Spa aqui da Rua Juventus Moca. Muito obrigada. Lá você vai renovar toda a sua garra, sua energia, sua força, sua autoestima. Lá você vai sair diferente, vai sair melhor. E é tão legal, né? As pessoas entenderem que a gente tem que cuidar de todos os departamentos Desconectar. para que dê certo. Às vezes você quer dar certo lá só no financeiro, mas sem uma higiene mental não vai. Se não tiver com a saúde e o bem-estar aí em dia, não funciona, A gente né? não dá conta. Depois você acorda, não sabe nem aonde tá, né? Nem Olha o que tá isso, fazendo, né? Desmaiou aí no hotel, ninguém te conhece. Você sai ligando, chamando pessoas que não estão lá. E aí, aquele mico que a gente paga em tudo quanto é lugar mesmo, mas tá tudo bem. Aí aqui no podcast Maluchando, você é presenteado com uma experiência Adorei. incrível e vai lá para renovar energia, para relaxar. O trabalho deles de aromaterapia, que é o calma, o sono e Nossa, as gente, eu três. já tô quase bebendo os 3 juntos. É simplesmente fantástico. O chá indiano deles é o melhor do mundo inteiro. Eu acho a minha cara pegar esses 3 vidrinhos, jogar tudo aqui, tomar todinhos, né? Para que a gente possa ter um pouco de equilíbrio dentro de uma mudança. Pensou? Cá, foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu. Você é uma mulher assim incrível. Eu acho que eu sou mais velha que você, mas quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu acho que a gente tá ali, hein? Muito obrigada. Viu? Você é uma especial, honra poder estar incrível. aqui. Põe a sua voz no mundo. Você tem muito para falar, muito para transformar. E eu tenho certeza que você vai fazer ainda um lindo trabalho por aí, como já tem feito. Muito obrigada. Obrigada.